2h05. Ao Tá vivo tudo no YouTube. ok, testamos áudios, né, Tiago? Tá tudo É isso. certinho. Ao vivo no YouTube a partir de agora, professores. Obrigada, Tiago. Fechar os microfones, né? Quando o colega estiver falando, né? Aí você fecha. Isso. Tá. Professora Gisele, já estamos ao vivo. Pode começar, dar início ao painel. Boa tarde. É com grande satisfação que a gente retoma os trabalhos do Congresso da Associação Norte e Nordeste e estamos aqui com professores e professoras brilhantes e vamos ter agora o início do painel. Obviamente que eu não poderia deixar de fazer o agradecimento ao nosso querido presidente, que está aqui conosco no nosso painel, nos dá essa honra de estar aqui conosco no painel. A nossa querida vice-presidente, que esteve de manhã abrilhantando a apresentação, a professora Paula Sarno, querida amiga. E, obviamente, a felicidade de um congresso homenageando ninguém menos do que o professor queridíssimo do coração, Calmon, JJ, como ele era carinhosamente sempre lembrado, e eu até hoje lembrado por todos nós, JJ Calmon de Passos. E eu não poderia deixar de, além dos agradecimentos, agradecer também as presenças de todos os nossos ouvintes, estabelecer aqui um contato de que o professor Calmon de Passos, como vários que já me antecederam pela manhã, disseram o brilhantismo, o jurista com J maiúsculo, não só o professor, o mestre, a arte do falar, e ele tinha esse dom, eu utilizando a palavra dom, sem ela ter as suas situações carregadas, mas não há outra, era um dom mesmo. E as suas palestras terminavam, conferências, seja lá o nome que for, nos colóquios, jornadas, sei lá o quê, não nos interessa agora a terminologia, mas ele era sempre e sempre aplaudido de pé, porque ele acreditava no que ele falava com amor do direito e o direito em prol da justiça. Então, é uma honra estar aqui apresentando os professores maravilhosos e, enfim, homenageando o nosso mestre, que lamentavelmente nos deixou, mas está em um plano, com certeza, de luz. E eu queria começar o nosso painel, para ir a ser abrilhantado, o painel com a fala dos nossos professores, mas com uma fala do professor Calmon de Passos. Nada é sozinho, nada é para sempre. Todo saber é saber do homem, ser histórico e contingente. Pelo que este saber só se legitima se apto para servir à humanidade. Eu acho que a nossa missão como profissionais do direito, professores acima de tudo, que eu acho que todos nós é a nossa cachaça, ser profissionais do direito e professores do direito para semear e levar isso à humanidade, um direito humano, um direito humanizado. Eu acho que isso, acima de tudo, ainda mais em um congresso, no meio de uma pandemia, onde estaríamos todos juntos, professores norte e nordeste, alunos, enfim, e professores de todo o Brasil, como temos aqui também nesse painel, mas estamos aqui unidos com a força do coração e para as reflexões acadêmicas. E agora passar a apresentação do nosso queridíssimo presidente Pedro Henrique Nogueira. Quem não o conhece, difícil, mas aí eu tenho que fazer o protocolo como apresentadora e debatedora do painel. E aí nós temos esse protocolo, o título da exposição do querido professor Pedro Nogueira vai ser Das nulidades cominadas e não cominadas, um tema cara, cheiro e sabor do mestre JJ Calmon de Passos. Um mini currículo do professor Pedro Nogueira, pós-doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor pela UFBA, mestre pela UFAL, professor associado na UFAL, graduação e mestrado, membro do IBDP, Instituto Ibero-Americano, presidente da nossa querida Associação Norte-Nordeste,
conselheiro da ESA, advogado e consultor jurídico. Foram as obras que possui, enfim, os artigos. E agora eu passo com muita honra a palavra ao professor Pedro Henrique Nogueira, agradecendo a presença de todos, que com certeza nós ouviremos uma brilhante fala acerca do tema nulidades cominadas e não cominadas. Professor Pedro. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar nossa presidente. Eu sou o presidente da ANEB, mas hoje quem preside a mesa é a professora Gisele Góes, que é uma caríssima amiga, brilhante processualista, com palavras muito generosas e muito gentis, que são um traço característico também da sua personalidade. Além de muito competente e brilhante, ela também é sempre muito gentil. Eu cumprimento todos os amigos queridos, professores que compõem esta mesa virtual, professor Marcelo Ribeiro, professora Sabrina Dourado, professor Antônio do Passo Cabral, querido amigo também, que é membro da ANEP, né? É membro honorário da ANEP, né? Apesar de não ser do eixo Norte-Nordeste, mas ele foi admitido no ano passado como membro honorário, e para a gente é motivo de muita satisfação tê-lo aqui e tê-lo na ANEP. Professora Micheline Forte, a Paula Sarno Braga também está aqui, então eu quero cumprimentar todos, quero cumprimentar todos que nos assistem, todos aqueles que vão nos assistir, já que o evento ficará disponível no canal da ANEP, para quem posteriormente quiser vir a assisti-lo. É um dia muito especial, Gisele, você falou muito bem e retrata a emoção que a gente sente, porque a ANEP sempre, isso foi uma característica desde da sua formação, a ANEP sempre teve um olhar para os nossos grandes mestres, os nossos grandes professores, aqueles que influenciaram gerações e gerações de professores, de doutrinadores. E, na verdade, o que o Calmon fez é exatamente isso, né? Influenciar uma ou mais gerações de processualistas. E eu me incluo nessa relação aí, especialmente a partir do momento em que eu fui estudar na Bahia, fui fazer meu doutorado na Bahia, sob a orientação do professor Fred Didier, e já conhecia, já trabalhava com a obra do professor Calmon, mas naturalmente que indo à Bahia, estudando na UFBA e passando a conviver mais de perto, não só com o professor Fred, mas com todos os outros queridos colegas e juristas baianos, você acaba ampliando, né, essa zona de influência do professor Calmon. E, de fato, eu já tinha uma admiração anterior por ele, e por esse motivo eu resolvi falar sobre esse tema, né, das nulidades. Para mim é um tema bem interessante, sempre foi. Eu sempre gostei desses temas clássicos, desses temas que não são muito contingenciais. A nulidade sempre vai ser um tema que vai interessar em qualquer época, em qualquer momento. E o professor Calmon tem um livro magnífico sobre o assunto, né? Um livro sobre nulidades que foi publicado em 1959, depois uma segunda edição, que é o esboço da teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais, né, publicado pela editora Forense, em 2002. Um livro multi-referenciado, muito citado em artigos, livros, e um livro que me marcou. Eu gosto desse livro, e por isso eu resolvi falar desse tema, né? Minha exposição aqui vai ser muito mais provocativa. Eu vou tentar propor uma reflexão a respeito desse tema, que é um tema que não é novo, né? A classificação das nulidades, enxergando também as repercussões práticas. Porque no momento que a gente vai... Eu acho que a idade que vai chegando, né? Eu hoje tenho essa obsessão, né? Eu sempre gostei, acho que isso é uma influência analítica no meu pensamento, eu sempre gostei de assuntos teóricos, de teoria, conceitos, né? Ainda gosto. Mas eu fico meio que obcecado quando você fica preso à teoria e não consegue enxergar a repercussão prática, né? Então, eu criei meio que uma obsessão por isso, né? Então, se eu estou estudando um conceito, eu preciso enxergar como ele se desenvolve, né? Então, essa vai ser a
a tônica da minha exposição. Eu prometo que vou cumprir meu tempo. O problema das nulidades combinadas e não combinadas se insere, então, dentro desse contexto. Como classificar as nulidades processuais? No Brasil, esse tema da classificação das nulidades sempre foi objeto de preocupação, mas a gente pode estabelecer que um grande marco, talvez a linha divisória, tenha sido a publicação da obra do professor Galeno Lacerda, né, Despacho Saneador. E isso fez com que os estudos e até mesmo o interesse sobre esse tema acabassem se desenvolvendo. O professor Galeno Lacerda dividia as nulidades levando em consideração a natureza da norma violada, porque toda nulidade representa uma violação a uma norma jurídica processual. Então, se você viola uma norma jurídica cogente, você tem uma nulidade, segundo a visão do professor Galeno Lacerda. Se você viola uma norma jurídica dispositiva, você teria uma anulabilidade. Quando você viola uma norma cogente que tutela interesse público, você teria uma nulidade absoluta. E quando a violação incide sobre uma norma cogente que tutela interesse das partes, a nulidade, então, seria relativa. Então, essa é a arrumação classificatória da qual o professor Galeno Lacerda partiu, e a doutrina brasileira repercutiu demais essa classificação. São muitos os autores que seguem essa classificação. Depois, essa classificação foi desenvolvida, foi aperfeiçoada, incluíram as irregularidades, o ato meramente irregular dentro dessa classificação. Eu não vou abordar esse tema, mas o assunto foi se desenvolvendo, e na jurisprudência, até hoje, nós encontramos referências a nulidades absolutas, nulidades relativas. Isso acaba sendo também uma forma de mostrar como essas ideias penetraram nos nossos tribunais. Agora, essa divisão entre nulidade absoluta, nulidade relativa e anulabilidade ainda tem um certo ranço de influência do direito civil ou da doutrina civilista. O próprio Pontes de Miranda dizia que no direito processual não há que se falar em anulabilidades. De fato, se a gente observar tanto o CPC de 73, até mesmo o CPC de 39, quanto o CPC atual, a anulabilidade é um termo que não aparece. E isso denota, né, essa transposição de um conceito que é próprio lá da doutrina civilista para o processo, denota ainda um quê de dependência teórica, ainda com a doutrina civilista. E aí nós temos, então, essa proposta de classificação que divide as nulidades em dois grupos apenas, são as nulidades cominadas e não cominadas, que leva em consideração como critério a previsão expressa no texto legislativo a respeito da nulidade. Então, quando a lei, em sentido amplo, enuncia que o ato será nulo, nós temos uma nulidade cominada. De modo contrário, quando a lei silencia a respeito da nulidade, essa nulidade seria não cominada. Essa classificação perdeu um pouco a sua importância e até a sua repercussão, tanto teórica quanto jurisprudencial, especialmente com o novo CPC. E um dos responsáveis por isso, sem dúvida, foi o professor Calmon de Passo. Porque no texto do CPC de 73, o artigo 244, o então artigo 244 do CPC, consagrava o que parte da doutrina denominava de o princípio da instrumentalidade das formas. Outros chamam de princípio do prejuízo. Aquela norma segundo a qual a invalidade depende da demonstração do prejuízo ou da demonstração de que o ato defeituoso, o ato viciado, não alcançou sua finalidade. Só que o artigo 244 do CPC 73, muito embora estabelecesse a finalidade como um requisito para a invalidação dos atos processuais, mas ele falava expressamente as nulidades não cominadas. E uma boa parcela da doutrina defendia que
essa ideia de que o ato processual só será invalidado se houver demonstração de que a sua finalidade não foi alcançada, somente poderia ser aplicada às nulidades ditas não cominadas. E o professor Calmon foi um dos pioneiros, né? Foi um dos que se insurgiu contra isso, contra a literalidade do artigo 244 do CPC 73, e passou, então, a demonstrar que a ideia de demonstração do prejuízo também se aplica às nulidades ditas cominadas. Ou seja, independentemente do tipo de nulidade de que se esteja a tratar, será sempre necessário conjugar o defeito, ou a atipicidade, e a ausência de finalidade. O ato processual defeituoso precisa não cumprir o seu papel, não cumprir o seu propósito, ou causar um prejuízo. Isso foi defendido pelo professor Calmon, e essa ideia foi incorporada no CPC de 2015. Embora o CPC 2015 mantenha essa estrutura da invalidação, o CPC de 2015 não faz mais menção à necessidade de que a nulidade em questão não esteja prevista em lei. Mas será que essa pequena alteração redacional, essa sutil alteração redacional, no que hoje representa o artigo 277, né, do CPC 2015, tornou essa classificação das nulidades cominadas e não cominadas totalmente irrelevante? Me parece que não. Me parece que não. E eu acho que é possível extrair algum sentido para a divisão das nulidades entre aquelas que estão expressamente previstas e aquelas que não estão enunciadas. E me parece também que um aporte interessante para que nós raciocinemos em torno desse problema seja inserir na aplicação das nulidades e também na teoria das nulidades processuais a ideia de ônus argumentativo. Os primeiros a trabalharem com essa perspectiva metodológica foi o professor Antônio Passo Cabral, está aqui na mesa, que tem um livro magnífico sobre nulidades no processo moderno, e eu particularmente gosto muito desse livro, apesar de ser um livro de 2009, mas é um livro atualíssimo, porque quando ele escreveu esse livro, é um livro além do seu tempo, por isso que ele permanece atual, mesmo com a mudança do código, então é uma obra que eu recomendo. Cabral trabalhava já àquela altura com a ideia de ônus argumentativo. E isso aí, Giza. E o Cabral fala na primazia prima facie, né, na validade prima facie dos atos processuais. Os atos processuais, a priori, são válidos, cabendo aquele que deseja desconstituir um determinado ato processual o ônus argumentativo de demonstrar o contrário. Demonstrar que há um defeito e que também é um prejuízo, porque a estrutura da invalidação, o suporte fático, eu até escrevo isso com o professor Fred Didier no livro Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais, a gente tem uma parte do livro dedicada ao plano da validade, e a gente defende que a estrutura da invalidação, que é uma sanção aplicada pelo juiz concretamente, as nulidades no processo são sempre em concreto. A estrutura é, primeiro, a prática de um ato defeituoso, um ato em desconformidade com o tipo legal, o tipo previsto na lei, além do prejuízo, que pode ser entendido, no sentido amplo, como um desvio da finalidade, ou a inobservância da finalidade. Pois bem, e como é que a gente aplicaria, então, a teoria do ônus argumentativo a esse problema das nulidades cominadas e não cominadas? Embora eu concorde com essa ideia do Cabral, eu acho que é por aí mesmo, a validade prima facie dos atos processuais, mas eu acho que talvez a gente possa pensar em estabelecer uma inversão dessa ordem de preferência normativa quando estejamos a tratar de nulidades cominadas. Porque quando a lei diz expressamente que um ato processual será nulo se praticado assim, assim ou assado, me parece que
o legislador está estabelecendo uma prioridade normativamente a respeito da invalidação daquele ato. Para o legislador, é prioritária que haja a invalidação, salvo se houver razões mais relevantes para afastar a invalidação. Ou seja, eu sempre fiquei inquieto com essa questão pelo fato de que é preciso achar alguma utilidade. Por que a lei se encarrega de estabelecer expressamente que determinados atos serão considerados nulos? Então, é preciso achar alguma relevância para essa mensagem legislativa. Eu não posso ignorar e achar que isso é algo desprezível. Acho que é preciso enxergar consequências, e eu acho que a consequência pode estar aí. Não no sentido de dizer que a nulidade combinada será demonstrada independentemente do prejuízo, mas sim estabelecer uma inversão na ordem de argumentação. E quais seriam essas nulidades combinadas? Sobre o que a gente está falando aqui? Né? São basicamente 6 nulidades combinadas, previstas no CPC de 2015. Eu vou dar 3 exemplos aqui para a gente perceber que essa inversão da ordem de argumentação, pela preferência normativa pela invalidação, faz sentido. Primeiro exemplo é o caso da sentença não fundamentada. Artigo 11 do CPC, que reproduzindo praticamente o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, estabelece que será nula a decisão não fundamentada. Veja, essa mensagem, e isso nós temos aí um caso de nulidade combinada constitucional, o único caso de uma nulidade combinada prevista na Constituição. O CPC reproduziu praticamente ipsis literis lá no artigo 11. E por que a lei estabelece que a sentença será considerada, ou a decisão será considerada nula se não tiver fundamentada? Porque houve uma preferência normativa pela invalidação. Esse defeito foi considerado pelo legislador tão grave a ponto de dizer que não se precisa demonstrar o prejuízo para invalidar uma sentença não fundamentada. O defeito por si só já cria uma presunção de invalidade e, consequentemente, jogando um peso argumentativo maior para aquele que deseja discutir e salvar da invalidação uma sentença não fundamentada. Segundo exemplo, os atos decisórios proferidos pelo juiz impedido. Imagine que a parte venha arguir impedimento no tribunal, o tribunal entenda que o impedimento se configurou. Pense, por exemplo, na hipótese extrema de impedimento. O juiz que julga a própria causa, o juiz que decide o processo do qual ele é parte. Veja, o Código diz que o tribunal, ao reconhecer o impedimento, decretará a nulidade dos atos decisórios. É outra nulidade combinada. O tribunal não vai precisar demonstrar prejuízo, nem buscar discutir finalidade do ato que foi praticado pelo juiz impedido. Presume-se que aquela decisão proferida pelo juiz impedido está viciada e, portanto, ela deve ser invalidada. Terceiro exemplo. O Código estabelece que a execução deverá ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. O título executivo é um requisito de validade da execução. E mais, o título executivo deve portar uma obrigação certa, líquida e exigível. A lei diz, o Código diz, que é nula a execução se não estiver fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. Eu pergunto, imaginem uma execução proposta por quem não tenha título. Alguém ajuiza uma ação de execução com base num contrato subscrito apenas pelo devedor, sem duas testemunhas. A lei estabeleceu como combinação a nulidade da execução. Aquele que argue a nulidade não precisa demonstrar para o juiz que o defeito, que é a ausência do título, deve estar associado ao prejuízo. Porque a invalidade, nesse caso, é prima facie. Não se discute aqui, eu não vou discutir aqui a possibilidade do juiz eventualmente afastar essa invalidação. Mas o ônus argumentativo recai sobre aquele que deseja afastar essa invalidação prima facie. Notem que isso não é uma discussão comum.
eu confesso que nunca vi num caso, alguém discutir, por exemplo, a possibilidade de salvar a nulidade de uma execução por ausência de título executivo. Geralmente, você demonstra a ausência do título e raciocina automaticamente como se, a partir daí, a execução fosse nula. Eu acho que o raciocínio é esse. Não que não se possa demonstrar o contrário, mas que a relação de prioridade normativa é em prol da invalidação. Em suma, meus amigos, eram essas as minhas reflexões, tentar associar a teoria do ônus argumentativo para a teoria das invalidades processuais e repensar, portanto, uma possível utilidade para as nulidades cominadas, porque me parece sintomático. Se a Constituição, por exemplo, diz que a sentença ou a decisão deve ser considerada nula se não for fundamentada, eu não posso tratar da mesma forma essa nulidade que foi catalogada, expressamente enunciada, como as outras invalidades que decorrem de simples violações, simples inobservância de formas legais. Por exemplo, essa semana eu vi um caso em que o chefe de secretaria, o escrivão no processo, resolveu nomear perito. O processo pedia a prova pericial e, por excesso de proatividade, né, o escrivão nomeou o perito. E as partes prontamente silenciaram sobre aquela nomeação e o processo avançou. Os quesitos foram oferecidos, o depósito dos honorários periciais foi feito. E, ao final da perícia, o juiz se apercebeu do defeito e saneou, simplesmente disse, isso aqui eu considero que é um defeito totalmente sanável, não houve prejuízo, as partes até assentiram, apesar de não ser competência do escrivão nomear perito. Não posso tratar essa invalidade com a invalidade não combinada da mesma forma que o sistema tratou e estabeleceu as nulidades combinadas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela atenção e fico aqui à disposição posteriormente para discutir essas ideias. Muito obrigado. Excelente a exposição do professor Pedro Henrique Nogueira, nosso presidente, a quem a gente já penhoradamente tece os agradecimentos. A gente observou a profundidade e é um tema que aparentemente ele demonstra simplicidade, nulidades cominadas, sinônimo de nulidades absolutas, nulidades não cominadas, sinônimo de nulidade relativa, mas não é bem assim. E observamos já o salto qualitativo a partir da obra do professor Calmon de Passos, que despertou para uma outra visão, um outro olhar, e com a pegada já da discussão profunda do ônus argumentativo, inaugurada com bastante profundidade, densidade, eu diria, acho que é a palavra mais adequada, com a obra do professor Antônio do Passo Cabral e o passeio leve que o professor Pedro Nogueira nos brindou. O passeio leve, mas pesado na densidade, não esqueçamos disso. E já temos algumas perguntas também para o professor Pedro Nogueira, que serão, ao final, distribuídas e todos os nossos palestrantes terão a oportunidade de voltar a comentar. Já está também, eu quero registrar, já estão no plural aqui entre nós, o professor queridíssimo, amadíssimo Pedro Bentes, nosso querido amigo. A ANEP é a sua cara. A gente não pode pensar na ANEP sem ele. Ele é um dos comandantes maiores, ao lado do Fred, do Pedro, do Paulo, enfim, mas um comentário e um carinho todo especial, um beijo no coração. E o professor, que eu não vejo há muito tempo, também querido, extremamente dedicado, qualificado, o professor Salomão Viana, que está aqui com a gente, que vai ser objeto do próximo painel, o nosso querido debatedor. E aí eu tenho agora a missão de passar a palavra ao nosso querido professor Antônio do Passo Cabral. Eu até já coloquei no chat, aí